O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Senhor, o Filho do homem, é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, penso eu assim que nós temos 3 textos magníficos para a nossa liturgia e para poder orientar, direcionar a nossa espiritualidade, a nossa caminhada durante esta semana. E para entrar nos 3 textos, eu gostaria de usar uma janela de São Paulo nessa carta à comunidade cristã de Corinto. São Paulo diz assim, que Deus no meio das trevas disse: faça-se a luz. E é aquela luz que nós portamos como que em vasos de barro. Veja bem que essa luz que ele colocou no coração humano é exatamente essa luz que fez com que Deus pudesse enxergar o sofrimento do seu povo, escravo no Egito, exilado na Babilônia. O seu povo, você que está na porta dos hospitais, esperando para ser atendido,
ou diagnosticado com um câncer na fila do nosso querido SUS, esperando ser medicado, sabendo que ele cresce dentro de você. Seu grito, ele é escutado e você é enxergado por Deus por causa dessa luz. E é uma luz, presta bem atenção, que nenhum ser humano pode roubar de dentro de nós. É a mesma luz que Deus, olhando o mundo, deu conta de enxergar aquela menina pobre, simples, humilde, que nós chamamos de mãe e advogada, dentro da sua casa em Nazaré. E a esse ponto de luz enviou o seu anjo Gabriel. Pois é, essa luz que faz a gente andar pelo meio do mundo é a luz que é capaz de dar a nós aquilo que só Deus pode dar: um coração misericordioso, assim como o coração dele. E aí, olha só, ao longo da nossa vida, sem a gente perceber, o nosso coração, mesmo que nós portemos esta luz, ele pode ir endurecendo. E ao endurecer-se, é a primeira leitura, ao endurecer-se, então nós nos tornamos escravos e fazemos os outros escravos. Escravizamos inclusive a natureza, a criação. E aí veja bem que o texto da primeira leitura vai dizer assim: olha, por causa disso, Deus visitou o seu povo e o libertou. Por ter se feito escravo e por escravizar, Deus liberta o ser humano. Liberto, livre, é para isso que nós fomos criados, livres. Nós damos conta de nos voltar ao Senhor, guardar o sábado. O sábado é o dia da liberdade, para nós o domingo, o 7º dia, porque fomos libertados. Nós nos voltamos a Deus como homens e mulheres livres. Olha que bonito, portando luz, libertados, o nosso olhar se volta para Ele. Andamos 6 dias da semana, construindo, fazendo, lutando, pelejando, e no 7º dia, nós inteiramente nos voltamos a Ele. Esse é o significado da gente guardar o domingo e nos voltar, buscar a Eucaristia, buscar a palavra. O homem livre, ele está totalmente voltado para Deus. O escravo não. E aqui a gente precisa perguntar assim: o que é escravidão? Escravidão é, olha só, aquele que se deixa ou que foi dominado. Dominado fisicamente, dominado mentalmente. Eu dou conta de entender o texto do Evangelho quando eu dou conta de entender isso. Quando somos escravos, nós não pensamos por nós mesmos, não decidimos por nós mesmos. Quando nós nos fazemos escravos, por exemplo, do nosso bolso, um exemplo bem simples, e um outro mais simples ainda, é quando você, não tem coisa mais triste nesse mundo, quando você escuta um ser humano livre, portador da luz, dizendo assim: eu sempre fui assim. Sinal que ele é escravo e ainda não percebeu. E o pior escravo é aquele que acha que é livre. Isso é triste. Olha como é que se comporta esses dois grupinhos que estão dentro do texto do Evangelho. Assim eu não dou conta, olha só, de perceber a fome, não dou conta de
perceber a dor, o sofrimento do outro. E quantas vezes você já escutou a pessoa dizendo assim: eu estou sentindo dor, e você insiste em fazer de conta que ela não está te dizendo nada, porque você está no seu mundo, e no seu mundo não entra ninguém. Pode ser o mundo das vontades, pode ser o mundo da sua espiritualidade fechadinha, totalmente vertical, nada horizontal. O outro não existe, é só você e Deus. Tudo você resolve com Deus. Não dá conta de pedir perdão, não dá conta de pedir misericórdia, não dá conta de enxergar uma mão estendida. E pior de tudo, gente, ao chegar à terceira idade, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser tão duros que, mesmo precisando de ajuda, uma vez que nunca vimos mão estendida, nunca estendemos as mãos, nós não vamos aceitar ajuda, porque não ajudamos, não fizemos nada pelo outro e para o outro. E aqui, olha só, diante disso, Jesus diz assim: olha, existem situações no nosso meio que elas são tão difíceis, que elas precisam de respostas especiais. Olha a fome, a fome dos discípulos em dia de sábado, a ponto de pegar espiga de trigo crua para poder comer e matar a fome. Por que se chegou a essa situação? Olha esse homem com a mão seca, e é maravilhoso Jesus pegando esse homem com a mão seca e colocando no meio da comunidade, para ver se a comunidade se sensibiliza. E olha, a maior tristeza dele, dentro do texto do Evangelho, é perceber que nem fome, nem dor sensibiliza um coração escravo, um coração duro, um coração. E isso daqui é muito, como é que eu posso dizer? É muito desanimante. Um coração duro, ele anda pelas beiradas, ele anda tramando. Olha aí os herodianos e os fariseus. Quisera, oxalá Deus tivesse permitido que, com o término desses grupos, também tivesse terminado corações duros e corações escravos. Então, um coração escravo, não livre, um coração duro, ele é uma expressão máxima da miséria humana que se instala no meio do mundo. Qual é a forma que nós temos, segundo o Evangelho, de curar e de nos tornar livres? O próprio texto de São Marcos, ele deixa nos entender como curar isso. Jesus e Deus diz para nós assim: estenda a mão. É a gente permitir, é a gente dar permissão. Gente, olha só, uma das coisas bonitas que existe dentro da nossa igreja, sabe o que é? Você entra e não vê chicote de pendurado nas paredes, você vê a via sacra. Então, ele não vai te obrigar a estender a mão para ser curada, ele vai te convidar: estenda a mão, permita que Deus, ou permita que Jesus, naquilo que Ele é e fez, que Ele entre na sua vida, fazendo de você um homem e uma mulher livre.
para amarrar tudo assim, olha, se você quiser saber a condição em que você se encontra, chegue em casa hoje e olhe no espelho. Se brilhar luz nos seus olhos, a mão pode ser curada.